Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E você já sabe que o nosso horário é exatamente esse. Termina o radar, termina a boa música do radar e a gente entra no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. São esses os temas que nós falamos às 6h30 até às 7 horas. Daqui uns dias, mais um pouquinho de tempo, tá? Mas depois eu digo para vocês. E hoje nós vamos conversar sobre direito do trabalho. Mas antes eu quero dizer que vocês é que fazem esse programa, mandando as perguntas para que a gente possa encaminhar os nossos profissionais que participam aqui do programa. E vocês podem escrever para o nosso e-mail, que é consumidorempauta@tve.com.br. Podem mandar também perguntas para o 3230 1530, que é o telefone do programa, o telefone aqui da TVE, ou então façam melhor, podem vocês também fazer um WhatsApp para o telefone prefixo 51, é claro, aqui de Porto Alegre, 985-946-773, 985-946-773. São esses os telefones, os endereços que nós colocamos à disposição de vocês, para que vocês façam as perguntas que vocês quiserem, tirem as dúvidas que vocês tiverem. Tá bem? Então tá bom. Hoje nós vamos, como eu disse, conversar sobre direito do trabalho e eu quero cumprimentar aqui o doutor Diego Paim, que já é nosso velho conhecido também, né? Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Muito boa noite, Machado. Boa noite, doutor Jorge, pessoal de casa. Doutor Diego Paim já disse que eu tenho o prazer mais uma vez de receber aqui no programa o doutor Jorge Alberto Araújo, juiz do trabalho. Boa noite, doutor Jorge. Boa noite, Machado. Boa noite, Diego. Boa noite aos telespectadores. Sempre uma alegria estar aqui para conversar com os seus telespectadores, as plateias selecionadas. O doutor Jorge já é uma daquelas pessoas que já faz parte aqui do nosso o carinho imenso que nós temos. Nós temos um carinho muito grande por todos os participantes desse programa. O doutor Jorge é daqueles que vem seguidamente aqui, o que nos dá um prazer muito grande. O doutor Jorge, por sinal, amanhã estará em São Paulo. E o senhor vai participar de um evento importante lá em São Paulo. Por favor, doutor Jorge. Eu vou participar do Social Media Week de São Paulo, que é um evento de grande proporção para falar com empreendedores digitais. E eu vou falar sobre empreendedorismo digital, justiça do trabalho e CLT. Dá para conciliar? É o tema da palestra. Então eu vou expor, mostrar para esses novos empreendedores, principalmente das mídias sociais, das startups, que agora se fala, vou mostrar, apresentar para eles a justiça do trabalho, explicar como funciona, né? Porque muitas vezes as pessoas têm um medo da justiça do trabalho, né? E, na verdade, o justiça do trabalho está aí exatamente para ajudar tanto o trabalhador quanto o empresário. E daí eu vou falar também sobre a minha experiência no Sejusc, sobre a conciliação, sobre a minha experiência também no Juizado Especial da Execução e de várias questões que nós trabalhamos do lado da empresa, para a empresa poder organizar os seus pagamentos, para a empresa conseguir se livrar das dívidas. Porque muitas vezes os empresários reclamam da justiça do trabalho. É verdade. E o grande defeito, é porque se criou um mito, né, do trabalho, é que o grande defeito da justiça do trabalho, entre aspas, é que nós somos muito rápidos. Então, os empresários, quando tem uma dificuldade, o primeiro que aparece na porta dele é o oficial de justiça da justiça do trabalho. Mas isso não quer dizer que seja a primeira dívida que ele deixou de cumprir, é que a justiça tributária é mais lenta, né? Os credores, fornecedores são mais lentos, né? Às vezes, agora, mais sério. A justiça do trabalho acaba sendo mais ágil e o oficial de justiça acaba sendo o primeiro a cobrar do empresário. Então, isso aí que eu vou tentar apresentar lá para os nossos empreendedores lá em São Paulo. O doutor Jorge, então, além de juiz do trabalho, é um excelente professor, né? É verdade. Eu tive o prazer de fazer curso com o doutor Jorge, é um excelente professor. Eu estou dizendo aqui, esse programa aqui tem um mérito que não é meu, que não é de ninguém, que provavelmente é dos telespectadores e das pessoas que participam do programa.
que é esclarecer o telespectador exatamente aquilo que eles querem ouvir, dizer aos telespectadores aquilo que eles querem ouvir. Então a gente traz aqui os melhores advogados, os melhores juízes, os melhores professores, desembargadores. Então, não é mérito de ninguém, é mérito de todos, tá bem? Machado, posso fazer um agradecimento em 30 segundos? Se for 30 segundos, pode. Semana passada eu estava de aniversário, né? Não vim ao programa na terça-feira, mas eu assisti de casa. E eu quero agradecer ao mestre Machado, que fez uma linda homenagem ao vivo para mim, me parabenizando. Então, meu muito obrigado, Machado. As homenagens que se faz aqui, como essa que eu acabei de fazer, e a que eu fiz um dia para o Dr. Diego, são mais do que merecidas, doutor Diego, porque são pessoas que trabalham diariamente aqui conosco. Se não estão aqui, estão recebendo perguntas, estão trabalhando, estão fazendo audiência, o doutor Jorge julgando, trabalhando, viajando, como ele vai viajar amanhã. Isso aí que é o bom. Merecida, a homenagem foi merecida. Obrigado. Doutor Diego, vamos lá então para a primeira pergunta, porque tem uma série de perguntas aqui, fora as que vão começar a chegar daqui a pouco. O Valdomiro, aqui de Porto Alegre, ele pergunta se depois da reforma trabalhista, sou obrigado a descontar a contribuição sindical do meu salário. Não gostaria de descontar, mas meu chefe diz que é obrigatório por exigência do sindicato. E ele quer saber se isso é verdade, doutor Diego. Pois bem, Valdomiro, eu vou precisar explicar um pouquinho a trajetória dessa questão da contribuição sindical. Bom, como tu mesmo falaste, antes da reforma trabalhista, ela era obrigatória. Aí, a partir de 11 de novembro de 2017, ela se tornou facultativa. Não mais era obrigatória. Então, o empregado ele teria que solicitar para a empresa para contribuir para o sindicato. Aí, o que acontecia? Alguns sindicatos estavam prevendo em norma coletiva essa obrigatoriedade, certo? Aí o TST entendeu que, se estivesse previsto em norma coletiva, ok, poderia descontar. Ocorre que, como o direito do trabalho ele está passando por muitas mudanças, né, desde 2017, então ocorreram diversas mudanças na lei. Em 2019, no início do ano, adveio a medida provisória 873, que justamente dizia lá expressamente que, mesmo que estivesse prevista essa obrigatoriedade em norma coletiva, essa cláusula da norma coletiva seria nula. Então, agora, recentemente, eu até estava pesquisando sobre isso, em agosto de 2019, agora, o TST mudou o entendimento. Teve um julgamento da 5ª turma de relatoria do ministro Breno Medeiros, mas realmente a gente fica toda hora tendo que acompanhar os julgamentos, né? E o TST, por decisão unânime, entendeu que vale o mesmo sentido da medida provisória, ou seja, é nula a cláusula da norma coletiva que prevê a obrigatoriedade do desconto, ou seja, voltamos para o texto original da reforma trabalhista dizendo que vale o que o trabalhador quiser. Se ele quer ter desconto da contribuição sindical, ele vai ter que solicitar para o empregador para realizar o desconto. E a norma coletiva, mesmo prevendo, ela seria nula. Este é o entendimento do TST. Haverá entendimentos diversos, mas atualmente o entendimento do TST tem sido esse. Então o senhor Valdomiro não pode ser descontado, a não ser que ele autorize. Exatamente. Doutor Jorge Alberto Araújo. Tem uma telespectadora aqui, que é anônima, ela trabalha em hospital faz 5 anos. Agora ela está sendo perseguida por um enfermeiro que foi demitido e julga que ela é a culpada da demissão dele. Liga para o trabalho dela, fingindo ser outra pessoa, posta comentários maldosos no Facebook e me persegue na rua. E ela quer saber, doutor, essa aqui parece mais uma pergunta de um programa policial do que um programa de direito do trabalho. Ela quer saber se ela pode entrar na justiça ou se é melhor ela fazer um BO antes. Pois é uma situação bastante perigosa que ela parece que está envolvida, tanto que ela não quer nem se identificar. É importante, sim, que ela registre o quanto antes isso na polícia, né, e dê o maior número de dados possíveis em relação a isso. Entrar na justiça na verdade, é uma questão que não é trabalhista, né, claro. e compete, como é um crime, um potencial crime, ou pelo menos um crime de ameaça ou de assédio que ela está sofrendo, ela tem que dar ciência disso para a autoridade judicial, para a autoridade policial. E também, né, ao mesmo tempo, é interessante fazer esse boletim de ocorrência, registrar isso na polícia e dar ciência ao empregador dela também, para que eles saibam até
para auxiliá-la na prevenção. Ela tem que fazer isso urgentemente, não na Justiça do Trabalho, mas ela tem que comunicar a polícia e tem que comunicar o empregador em relação a isso o quanto antes. Doutor Diego, a dona Maria mora na cidade de Gravataí. Ela diz o seguinte: minha avó estava em auxílio-doença de 2005 até 2018, tendo sido liberada para voltar a trabalhar. Quando chegou na empresa, ela foi comunicada que tinha sido demitida em 2014, por justa causa. Deram baixa na carteira sem direito a nada. E ela quer saber se isso é correto, doutor. Pois bem, Maria, em princípio, a empresa agiu equivocadamente, tá? O que acontece? A gente teria que analisar melhor o caso Entelo, o que ocorreu, se ela teve, nesse meio tempo, foram muitos anos de benefício, né? Se ela teve alguma alta previdenciária nesse meio tempo e não se apresentou para a empresa, e aí a empresa aplicou uma justa causa por abandono de emprego. Mas o que acontece? Via de regra, quando o empregado está gozando de algum benefício previdenciário, né, como é o caso do auxílio-doença, o seu contrato de trabalho ele fica suspenso, ou seja, fica sem efeitos, de forma que a empresa não pode efetuar a dispensa do empregado, com ou sem justa causa. Por exceção, por exemplo, o empregado está no auxílio-doença, mas ele vai na empresa e agride o chefe dele. Aí seria uma exceção que justificaria a dispensa por justa causa, mesmo com o contrato suspenso. Este é meu entendimento, eu acredito que seja o entendimento majoritário, né, dos tribunais. Então, repito, via de regra, a empresa agiu equivocadamente, mas seria aconselhável você procurar um advogado de preferência trabalhista da sua confiança para consultar melhor esse caso em tela. Mas, em princípio, a empresa agiu equivocadamente. O cara que está em licença de saúde pode estar meio ruim da cabeça. Bom, o que eu vou fazer hoje? Eu vou lá dar um soco na cara do meu chefe. Pronto, aí põe para rua e daí. É horrível. Aí é horrível. Doutor Jorge, eu estava lhe falando que iam chegar perguntas por telefone, já chegou uma aqui, eu vou lhe fazer agora. Da Ellen, que mora aqui na Restinga. Ela trabalha como MEI, microempresário individual, em uma ONG que atende crianças, e o administrador cobra dela os horários e desconta do salário dela os dias porventura faltados. Ela quer saber se é correto que façam isso, sendo que ela é MEI. Pois é, como é o nome dela? Ellen. Pois é, Ellen. Essa nova regulamentação, essa modalidade de empresa MEI, ela vai atingir a questão das características do contrato de trabalho, né? Então, uma empresa, se eu presto o serviço através de uma empresa, através de uma MEI, em princípio eu não tenho subordinação. O meu empregador não pode, aliás, o tomador de serviço, não o empregador, não pode fazer exigências de horário, de cumprimento de metas, né? O contrato vai ser com a empresa. Agora, na medida em que se começa a perceber algumas características de pessoalidade, de subordinação, ou seja, ele cobrar diretamente do trabalhador a jornada, fazer descontos de salário, e veja bem, salário não corresponde ao pagamento para uma empresa. Para uma empresa se paga o valor contratual, não o salário. Então, o que me parece que existe nessa relação, claro que tu vai ter que consultar um advogado trabalhista para ver exatamente a situação, mas o que parece que há é uma típica confusão entre a forma de contrato eleita, né, de MEI, né, que é o contrato que foi contratado com uma empresa, e um contrato de trabalho, né, na medida que ele começa a exigir horário, começa a descontar salário, né, e isso começa a se misturar e começa a ficar o que a gente chama de uma zona cinzenta, né, entre um contrato de trabalho e um contrato de natureza civil, um contrato que não é de emprego. Então, o ideal é pegar, reunir a documentação, narrar isso para um advogado que, aparentemente, o que nós estamos diante de uma relação de emprego que está mascarada sob o contrato com a microempresa. Doutor Diego, o senhor Alain, que mora na cidade de Canoas, ele disse que trabalha numa empresa faz 5 anos e ultimamente eu tenho feito viagens para a empresa, mas não estou recebendo nada além do meu salário.
Ele quer saber se ele tem algum direito, doutor Diego. Então, Alain, na verdade, a empresa não tem a obrigatoriedade legal de fazer um acréscimo no salário somente em razão das viagens. Porém, a empresa ela tem que ressarcir todas as despesas de viagens que tu tiveres, né? Por exemplo, hospedagem, estacionamentos, pedágios, às vezes diárias, né, doutor Jorge? Então, essas despesas, sim. Normalmente o empregado aí faz um relatório de despesa de viagem, que é o famoso RDV, e aí tem que remeter para a empresa, e os custos todos da viagem têm sim que ser suportados pela empresa e não pelo empregado, senão daqui a pouco o empregado recebe um salário de R$1.000, R$2.000 e gasta R$1.000 de despesa de viagem, aí não seria justo, né? Então, por isso que a empresa que arca com o ônus da atividade econômica, ela arca com esses gastos de viagem. Além disso, Alan, que tu tem direito, no caso de viajar e ultrapassar a tua carga horária normal, tu tem direito de receber horas extras, porque uma viagem, normalmente, tu acaba despendendo mais tempo, né? Não sei qual é exatamente a tua atividade. Tem adicional noturno também ou não? A trabalho, sim, com certeza, Machado. Então, teria que analisar a tua carga horária. Se tu estiveres extrapolando a tua jornada diária ou semanal, aí tu tem direito também à hora extra. Parece que houve, nesse caso, parece que houve uma alteração do contrato. 5 anos ele não viajava, depois ele passou a viajar. Então, né, não havia essa previsão de viagem. Então, em tese, teria que repactuar, observar se havia essa previsão e daí fazer uma adequação do contrato a essa nova situação. E isso parece que não aconteceu. Né? Perfeito. Doutor Jorge, o Ubirajara de Viamão disse que está trabalhando há 1 ano e quando foi contratado disseram que teria que esperar 1 ano para que assinassem a carteira de trabalho dele. Só que já se passou, esse 1 ano já foi para as cucuias. Só que até agora nada foi feito, diz ele. Ele quer saber o que ele faz, doutor Jorge. O Ubirajara tem uma paciência de Jó, esperar 1 ano para... Esperar 1 ano para assinar a carteira. O que acontece? Isso aí é um erro até comum, às vezes até de pequenas empresas cometer esse erro. Né? Não, o contrato é por experiência, então durante o contrato de experiência eu não assino a carteira. O contrato, né, então daí não assina por 1 mês, não assina por 3 meses, no caso aqui por 1 ano. Na verdade, a rigor, um contrato de trabalho tem que ser sempre registrado. Então, se trabalhou 1 dia, fez 1 dia de trabalho, teria que registrar aquele 1 dia na carteira, teria que recolher a previdência. Então, não existe essa modalidade de contrato de trabalho sem registro na carteira. Trabalhou, tem que registrar. Né? Às vezes até o trabalhador que não quer que registre, quando é um contrato de experiência muito pequeno, que acho que vai sujar a carteira, mas hoje em dia com a questão previdenciária, que você vai ter que trabalhar cada vez mais, qualquer tempo, qualquer fração de tempo é importante para somar lá no final para conseguir obter a aposentadoria. Então, o Ubirajara vai procurar teus direitos, tu tem direito sim ao registro da carteira a partir lá do 1º dia que começaste a trabalhar. Doutor Diego, chegou uma pergunta aqui para o telefone da dona Gessi, que mora na cidade de Gravataí. Ela quer saber o seguinte: se a empresa não tem que avisar 1 mês antes de dar as férias para o funcionário. Dona Gessi, é isso mesmo. O aviso, né, o comunicado das férias para o funcionário deve ser feito com antecedência mínima de 30 dias. Por que há essa previsão na lei? Justamente para que o empregado possa se programar. O período de férias é um período necessário. Isso não é eu que estou falando, não sou eu que estou falando. Isso é um estudo feito com base nas normas de saúde e segurança do trabalho, né? Especialistas fizeram um estudo e viram que o empregado necessita de 30 dias por ano para descansar, para desopilar a cabeça do serviço. E justamente esse prazo de 30 dias serve para isso, para que o empregado ele possa se programar para conseguir gozar corretamente das férias. Às vezes, uma família, por exemplo, a esposa quer tirar férias junto com o marido. Então, esse prazo de 30 dias é o mínimo possível para que uma pessoa possa se programar para organizar as férias. Lembrando que a empresa tem o prazo de até 2 dias antes do início do gozo das férias para efetuar o pagamento, também para que a pessoa possa utilizar esse dinheiro para conseguir gozar das férias. E se a empresa não avisa 1 mês antes, só 1 semana antes, daqui a 1 semana tu vai entrar em férias. Aí é um problema. É um problema. A lei até não prevê, né, doutor Jorge? O doutor Jorge está acostumado a julgar esse tipo de pedido, mas não prevê uma sanção específica. Alguns advogados colegas pedem o pagamento em dobro das férias, mas pelos julgamentos majoritários que eu vejo, não há uma sanção
pecuniária, digamos, né? É um dissabor, né, doutor Jorge? Doutor Jorge, tem um telespectador que pede para não ser identificado, ele mora aqui na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Ele diz que desde 2015 ele tem um processo trabalhista contra uma transportadora em que ele trabalhou. Sou motorista, estou desempregado e não consigo vaga em lugar nenhum, pois sempre querem saber se tem alguma ação trabalhista. Mais de 10 empresas de grande porte não me contrataram. Me disseram que mesmo quando não perguntam, as empresas pesquisam. Ele quer saber se tudo que está acontecendo com ele está certo. Olha, existe uma prática que é ilícita, que é a famosa lista negra. Né? E nós, na Justiça do Trabalho, nós temos bloqueio de pesquisa, não é possível pesquisar pelo nome do trabalhador, mas em algumas situações, algumas empresas acabam organizando esse tipo de situação, que é ilícito. Quando se sabe que isso está acontecendo, quem souber que isso está acontecendo, pode denunciar para o Ministério do Trabalho, para o Ministério Público do Trabalho, porque isso é ilícito. Em relação a essa informação, às vezes, talvez, né, já que ele está nessa situação, talvez seja interessante ele informar previamente para a empresa, olha, eu tenho uma ação, mas aconteceu porque a empresa me despediu e não cumpriu alguns requisitos, né, porque é comum também que a pessoa seja obrigada a demandar no seu trabalho. A pessoa não demanda no seu trabalho por prazer, para incomodar. Às vezes as pessoas não querem, né, não, acham até que não tem nenhum motivo, mas também há situações em que o trabalhador é despedido, obrigado, né? Não tem o FGTS recolhido, é despedido sem o pagamento de nada, às vezes até sem entrega de documento, ele se vê obrigado a comparecer na justiça para pedir pelo menos a baixa na sua CTPS, pedir a liberação do FGTS, né, e perseguir o seu jeito. Então, talvez a melhor forma dele agir é assim, olha, né, eu tenho um processo, explicar por que ele entrou com o processo. Tenho certeza que um bom empresário vai entender e vai contratá-lo. Doutor Diego, o senhor Ayrton, ele disse que trabalhou numa indústria gráfica que faliu. Entrei com uma ação trabalhista e ganhei. Eles propuseram um acordo que aceitei, mas nunca recebi o valor. Isso foi no ano 2000. Olha, já se passaram 19 anos. Hein? Os bens dos proprietários foram a leilão e alguns colegas receberam, outros não. Tem alguma coisa que ele possa fazer ainda, doutor Diego? Ayrton, complicada a situação. O que acontece? Depois de passar tanto tempo, fica difícil de buscar algum bem, né? Da empresa provavelmente não vai ter mais nada, mas é possível atacar os bens dos sócios, tá? O que acontece? Antes de 2017, de 11 de novembro de 2017, antes da reforma trabalhista, não existia a prescrição intercorrente, que a gente chama. O que é isso? É um prazo de 2 anos para que o empregado tome atitudes, né, quando já existe um processo trabalhista, já está em fase de cobrança, em fase de execução. Se o empregado ficar por mais de 2 anos inerte, ou seja, parado, sem buscar, sem promover a execução atrás de bens, o processo vai ser arquivado, vai ser extinto sem que tu possas mais buscar esses bens. Então, após a reforma trabalhista, passou a vigorar esses 2 anos. Porém, o artigo 11A da CLT é claro, no sentido de que a fluência desse prazo, ou seja, esse prazo só vai começar a contar depois que o empregado, no caso o exequente, o que está executando os valores, ele deixar de atender uma determinação judicial para impulsionar a execução. Então, resumindo, tá? Procura o teu advogado deste processo, se não localizar, procura outro de tua confiança, para reativar essa execução, para tentar buscar algum bem dos sócios, tá? Provavelmente não teve nenhuma determinação judicial nos últimos 2 anos no teu processo, ele deve estar arquivado com dívida lá no arquivo. O teu advogado vai ter que desarquivar o processo e voltar a impulsioná-lo, no sentido de cobrar algum valor da empresa, que na verdade não existe mais, vai ter que cobrar dos sócios. Mas então o meu conselho é esse, procura o advogado para voltar a buscar bens da empresa para cobrar, para tu ver o teu dinheiro, que já espera 19 anos, né, Machado? 19. Infelizmente é muito tempo. Doutor Diego, só para colocar mais uma azeitona minha empada. Por favor.
essas questões de execução contra devedor insolvente, quer dizer, aquele cujo patrimônio não alcançou a todas as dívidas, é exatamente isso que nós fazemos lá no Juizado Especial de Precatórios e Execuções. Então, nós temos trabalhado, nós temos um núcleo de pesquisa patrimonial em que nós pegamos esses processos de empresas que quebraram, fazemos uma pesquisa, fazemos uma investigação e vamos a fundo nesses créditos. Então, e ao final, muitas vezes a gente encontra um bem e daí a gente faz um rateio entre os credores. Quer dizer, né, às vezes a gente não consegue pagar tudo para todos, mas a gente consegue pagar alguma coisa para cada um. Então, eu sugiro para o Ayrton que fale com o seu advogado, né? E se tiver, às vezes o credor acaba descobrindo algum bem, alguma situação, se ele descobrir, se ele tiver alguma notícia, ele informe que nosso núcleo de execução pode fazer essa pesquisa e tentar perseguir bens para que ele possa receber os seus créditos finalmente. Quem sabe teu dinheirinho não está escondido aí num bem desse que não está aparecendo muito aí, hein? Pois é. Às vezes é um bem oculto, nome de outra pessoa. Mas o pessoal cada dia mais tem investigado com essas... Os mesmos equipamentos que o COAF tem, nós também temos acesso. Que coisa boa. Em algumas situações nós conseguimos chegar nessa aprofundamento de pesquisa patrimonial. Doutor Jorge, o seu José, que mora aqui na cidade de São Leopoldo, ele trabalha numa empresa com serviços gerais e cobra o encarregado da coordenação nas folgas. Fica tudo registrado no controle. Ele quer saber se não deveria ganhar mais nessas ocasiões, mas dizem na empresa que não, que é normal. Quando ele sair da empresa, ele pode colocar na justiça? Pode. Poder sempre pode. Não, pelo fato dele substituir, dele ser o substituto natural de alguém que tem um cargo, tem provavelmente uma remuneração maior, ele tem direito a cada vez que ele efetuar essa substituição, não sendo meramente eventual, assim, não sendo aquela, só segura aqui que eu já estou voltando, né? Mas uma substituição mais em férias, em licenças, ele vai ter direito à diferença salarial em relação a isso. Tá certo. Tá bom, então, vá procurar seus direitos aí, seu José, tá bem? Daqui a pouco os caras estão ficando lá com o seu aí. A dona Carmen, doutor Diego, mora na cidade de Guaíba. Ela diz o seguinte: a empresa em que eu trabalho não está depositando o fundo de garantia por tempo de serviço, mas está sendo descontado. Ela quer saber se ela tem o que fazer. Carmen, acho que ocorreu algum equívoco aí. Por quê? O FGTS não é descontado dos funcionários. A empresa ela recolhe numa conta vinculada à Caixa Econômica Federal a quantia de 8% da remuneração do empregado. O que tem o desconto é o INSS, certo? Então dá uma olhada no teu contra-cheque, conversa com o teu empregador e se tu tiveres dúvida, procura um advogado trabalhista da tua confiança, porque o desconto do FGTS ele não deve existir. É que às vezes eles colocam no contra-cheque, não é que seja descontado, mas às vezes eles só como uma rubrica para discriminar o pagamento. Né? Eu acho, eles colocam ali, de repente, se não está recolhendo. Então, na verdade, o fato de não estar recolhendo é até um motivo para justa causa, para ser rescisão indireta por justa causa. Mas hoje em dia, com a dificuldade de trabalho, não sei se é recomendável. Em todo caso, ficar anotando essa questão aí, como disse o nosso telespectador anterior, quando sair, daí reclama. Tá certo. Mas é possível buscar na justiça, com certeza, essa diferença de depósito, né? Doutor Jorge, um telespectador aqui também que pede para ser mantido no anonimato, ele trabalha numa empresa que tem 4 funcionários e um estagiário. Ele trabalha 8 horas e 45 minutos por dia e recebe 44 horas semanais. Recebo vale transporte e gostaria de saber se tem direito ao vale alimentação ou vale refeição. O direito ao vale alimentação ou vale refeição vai depender daí se o sindicato dele tem uma norma coletiva estabelecendo. Em princípio, não tem direito. Né? Se não tem nada no contrato ou numa norma coletiva, ele não tem, em princípio, direito. Tem que ver essa norma coletiva se ela prevê. Doutor Diego, olha aqui, mais ou menos dentro daquele assunto que nós estamos falando há pouco aqui também. Um telespectador anônimo também, ele pergunta se diz que a empresa esse mês não depositou o fundo de garantia por tempo de serviço, nem o desconto para o INSS.
Quando eu sair da empresa, devo colocar na justiça para ter esses direitos que não foram pagos durante o contrato de trabalho? É possível. Ele não identificou o nome, né, Machado? Não, é um anônimo. Então, telespectador, o que acontece? Se foi um mês só, eu te aconselho a aguardar, porque o FGTS e o INSS não são verbas imediatas, né? Não são verbas que tu recebe no mês seguinte. Então, se a empresa está com alguma dificuldade e atrasou só um mês o FGTS e a contribuição previdenciária, eu te aconselho a aguardar um pouco. Agora, se os atrasos não forem quitados, é possível sim tu ingressares com uma ação trabalhista para buscar os depósitos do FGTS, e aí o tempo de contribuição vai ser averbado igual, aí é uma questão do INSS com a empresa com relação à contribuição previdenciária, né? Não é a competência do seu trabalho específico. Doutor Jorge, vou lhe fazer a última pergunta da noite, que é do seu Cláudio, que mora aqui na cidade de Cachoeirinha. Ele sofreu um acidente em 2012 na empresa. Comecei a receber o auxílio acidente em 2017, mas não recebi os atrasados até hoje. É normal demorar tanto para receber esse precatório? Ele começou a receber em 2017. E ele sofreu um acidente em 2012. A Justiça Estadual demora pelo menos uns 4, 5 anos mais o tempo do precatório, eu acho, né? Isso aí que precatório mas eu acredito que já está para receber, porque é que o precatório ele é registrado, aliás, ele tem que ser completo até o final de junho, né? E para receber no mês seguinte, no ano seguinte. Então, se em 2017 ele começou a receber, se isso foi registrado depois da data limite, então em 2019 ele deveria estar recebendo. Então, talvez ele possa investigar lá para ver se já está, de repente já está até depositado, ele não sabe. Chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta, que hoje tratou de direito do trabalho. Quero agradecer muito ao doutor Diego Paim, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu que agradeço, Machado. E ao doutor Jorge Alberto Araújo, e desejar a ele uma boa viagem, um bom trabalho lá em São Paulo. Muito obrigado. Lembrando a todos vocês que amanhã eu estarei de volta aqui às 6h30, vou tratar de direito do consumidor e comigo estará o professor Cláudio Bonato. A todos vocês, muito obrigado. Esse programa volta amanhã às 7 horas da manhã. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.